Você tem um tempo para você ou você vive naquela vida atordoada, aquela vida corrida, não tem tempo para nada, não tem tempo para você? Se doa demais também para os outros, porque às vezes tem épocas na nossa vida que a gente tem que atender muito outras demandas, né? Às vezes a gente tem que cuidar muito dos filhos, na época em que eles estão pequenos ou mais dependentes, cuidar do marido, da casa, do lar. Outras vezes a gente tem que cuidar até mesmo dos pais, e aí a gente acaba tendo uma vida bem atropelada, uma rotina bem atropelada. Se você é desse time que não tem tempo para si, fica aqui nesse vídeo, porque hoje eu vou te falar da importância de ter esse tempo para você e como que esse tempo para você te leva para outro patamar na sua vida. Já dizia aí alguns filósofos que pensar é a coisa mais difícil que tem para um ser humano fazer. Só que a dificuldade de se pensar e refletir sobre a vida, refletir sobre si mesmo, ela tem um peso tão grande quanto aos ganhos que a gente tem quando a gente pensa sobre a vida, quando a gente se prioriza, quando a gente tem esse tempo para si. É muito difícil? Até pode ser, mas também é muito recompensador. Os pesos são iguais. Os ganhos que você tem são enormes. Também já se dizia que quem trabalha demais não tem tempo para ficar rico. Trazendo aqui para o nosso contexto, a pessoa que se ocupa demais ou que vive muito no piloto automático, não só com trabalho mesmo, né, trabalho lá da CLT, mas aquela pessoa que vive totalmente ocupada ali, ela não tem tempo para mudar de vida. Ela fica com menores chances de mudar de vida. Por quê? A gente pensa, né, que quanto mais eu faço ou quanto mais eu trabalho, mais eu vou ganhar, mais eu vou crescer. E é o inverso. Muitas filosofias aí já se comenta sobre o tempo ocioso, que a gente precisa ter um tempo ocioso. E esse tempo ocioso, seja lá aquele momento que você realmente não faz nada, ou o momento em que você realmente faz essa conexão com você mesmo, conexão com o teu eu superior, conexão com a espiritualidade, com Deus, né? Algo assim que você se conecta com algo maior. Isso é muito, muito importante para o nosso crescimento. Se você só fica atendendo demanda externa ou fazendo coisa no piloto automático o tempo todo ocupada, você não vai crescer. E se você não cresce, a vida não muda de patamar. Então não é trabalhando o tempo todo, não é trabalhando 24 horas, tendo vários empregos que você vai crescer. Você precisa ter um tempo para si. E isso às vezes implica em dar um passo para trás. Vou te dar algum exemplo. Às vezes a gente tem lá um emprego, né? Vamos supor, lá atrás, né? Eu tinha um emprego que era de trabalhar o dia todo, exatamente desse jeito. Correria, era sair cedo de casa, eu ficava fora de casa o dia todo, porque o emprego era longe, então eu tinha que sair, ficar o dia todo e só retornava à noite. Eu chegava em casa à noite. Aqui a minha realidade, né, no interior de Minas Gerais, por mais que eu fale que é longe, né, mas no fundo é perto. Então eu tô falando isso em comparação com pessoas que vivem em São Paulo, por exemplo, que às vezes saem às 3 da manhã de casa e só chegam às 9 da noite. Então essa não era a minha realidade, mas ainda assim eu tinha uma rotina corrida. Eu saía de casa às 7 e pouco e voltava às 7 da noite. Então, em comparação com algumas rotinas, a minha já era um pouco mais light. Eu sei que tem rotinas muito mais frenéticas, mas chegou um momento que eu não quis mais essa rotina. Eu tomei essa consciência de que isso não ia me levar a lugar nenhum. Então, onde que isso ia me levar? Se eu estivesse lá ainda, com certeza eu iria estar ali mais ou menos no mesmo patamar, ia estar ganhando ali, tipo, mais ou menos a mesma coisa, ou talvez, né, claro que teria tido alguns reajustes, mas eu não ia estar em um patamar tanto de financeiro quanto consciencial, principalmente consciencial. Eu não ia estar nesse patamar, assim, que eu tô hoje, sabe? Nesse nível de consciência, no nível, assim, de conexão que eu tenho. Então, às vezes, a gente precisa até mesmo dar um passo para trás. Então, vamos supor, eu tava lá, trabalhando o dia todo, CLT, ganhando X. O que eu fiz? Eu saí de lá. Então, eu fui para ganhar zero, na verdade. Então, eu saí de lá com um projeto ainda em andamento, né? Sem ter um recurso ali já, né, certo, fixo ali, né, recorrente. Eu dei esse passo para trás. Se a gente for olhar em termos até mesmo financeiros,
eu dei um passo para trás, porque eu saí de algo que eu tinha ali fixo e que era um salário que não era ruim, para algo assim, incerto, mas só que eu priorizei esse meu ser, eu priorizei esse tempo para mim, porque eu percebi que aquilo lá não ia me levar para um outro nível, assim, poderia até me levar para um nível financeiro, mas só que eu falo bastante isso também, né? Financeiro por financeiro não vai preencher. Ah, tá, tô lá ganhando lá o dobro, o triplo, mas não evoluir, né? A mente não tem um propósito por trás, esse dinheiro vazio não preenche, não preenche. Isso é muito, um fato, é muito fato isso, de que o dinheiro pelo dinheiro só não preenche. Pode comprar coisas, né, te melhora a qualidade de vida, mas só que se você não tem ali um grande porquê e se você também não tem o tempo para si, vai chegar uma hora que isso não vai te suprir, vai ficar um vazio. Então não adianta, dinheiro por dinheiro não adianta. O dinheiro é bom sim, mas precisa ter todo um propósito por trás, ter todo ali um planejamento, ter ter a sua missão ali envolvida, né, com aqueles ganhos financeiros também. É isso que preenche, é isso que deixa a vida da gente mais feliz. Às vezes vai ser necessário você dar esse passo para trás para você poder ter mais tempo para si. Essa semana eu atendi uma pessoa que eu atendi nesse viés empresarial, né? Ela estava buscando algo no crescimento da carreira dela e a posição que ela almeja vai possibilitar ela a conquistar várias coisas da listinha de desejos dela. Uma casa melhor, um carro melhor, viagens e etc. Mas aí ela ainda refletiu e falou, poxa, mas aí eu não vou nem ter tempo para mim. Isso acontece muito, de nós querermos um cargo melhor, querermos um tanto de coisa, mas a gente não pensa que isso às vezes vai distanciar a gente mais ainda desse tempo para nós, desse crescimento do ser. Se você estiver buscando só o ter pelo ter, você vai sentir um vazio daqui a pouco. Você precisa ter em vista o ser. E aí sim, você vai ter também, você vai obter esse resultado, mas com muito mais embasamento no ser, buscando o seu ser. Por isso é tão importante ter esse tempo para si. E o que você faz nesse tempo para si? O que você pode fazer? Quais são as possibilidades de você ter esse tempo para si? Nesse tempo para si, você vai refletir sobre você, pensar sobre você. Você pode fazer isso através de meditação, de contemplação, de você fazer um tempo de silêncio, seja lá com um caderninho na mão para anotar algumas coisas, ou seja mesmo só aí na tua mente, né, você se conectando com você mesmo, pensando em você. Também uma outra possibilidade é você fazer o seu planejamento de vida mesmo, com base no seu autoconhecimento. Eu estou com um programa de autoconhecimento de 6 sessões. Se você quiser mais informações, vou deixar um e-mail aqui embaixo de contato, onde você pode falar comigo. Nesse programa de autoconhecimento, você descobre o que você veio fazer aqui na Terra, quais são os desafios que você tem que superar. Você descobre por que você tem certos comportamentos que te sabotam, que te bloqueiam. Então você precisa olhar para si. Nesse tempo para si, é um tempo para você se autoconhecer. E claro, você pode fazer isso sozinha, se observando, e você pode também ter ajuda de alguém. Assim como eu tenho esse programa, onde eu ajudo você a se conhecer, a entender por trás de tudo que você quer, por trás de toda a tua batalha e dos teus desafios, o que tem por trás de tudo isso? Será que aqueles planos que você está tendo, será que realmente é um plano de alma? Será que é um plano do coração? Ou será que é só porque todo mundo está fazendo, porque a vida é assim mesmo, porque a sociedade exige que isso aí seja feito? É uma reflexão muito profunda sobre você, para você entender os teus porquês. Por que você está buscando tal coisa? Por que tal coisa não está acontecendo? É muito bom você ter esse tempo para você. E é exatamente isso que faz você ir para um outro patamar de vida. É você refletir sobre você. Eu uso bastante o caderno, então você pode ter ali seu tempo e ter um caderninho ali para anotar. Eu tenho inclusive um arquivo no computador,
onde também eu vou me observando em alguns movimentos do dia, eu vou observando e vou ali e escrevo o que é que está por trás daquilo, por que eu estou agindo dessa forma, por que eu senti aquilo ou aquilo outro. Você pode ter como tempo para si também os próprios cuidados com você mesmo, de fazer um banho de ervas, de fazer um escalda-pés, de você usar um olhinho essencial, né? De você identificar o que é que você está emanando ali naquele dia e vá ter uma solução para aquilo. Então, se você está muito carregada, vá tomar um banho de alguma erva. É essa auto-observação aí, o que teu corpo está pedindo, que tipo de alimento que teu corpo está pedindo, teu corpo está rejeitando algum alimento, teu corpo dá sinais para você de que ele está rejeitando algumas coisas e ele te pede outras e você precisa se observar ao longo do dia, né, os movimentos do teu corpo, mal-estar ou bem-estar, isso tudo é tempo para si. Isso pode exigir de você uma reorganização de tudo, pode exigir de você, às vezes, até falar não para algumas pessoas, porque nós assumimos mais responsabilidades do que a gente dá conta. E às vezes você vai ter que falar não para algumas pessoas, se priorizar. É importante você se priorizar porque você precisa estar bem, até para cuidar dos outros. Se você não estiver bem, você não dá conta de cuidar dos outros. Ter esse tempo para si vai exigir reestruturação da sua parte, reestruturação do tempo, reestruturação de todas as atividades, envolvimento aí com outras pessoas que você vai ter que colocar alguns limites. E às vezes pode envolver até mesmo você dar um passo para trás, mas sabendo que essa atitude vai levar você para um outro patamar. Se você ficar ali naquela vidinha, nessa mesma correria, você vai ficar assim por mais 10, 20 anos. Sendo que às vezes se você dá um passinho para trás, reorganiza tudo, reestrutura, lá na frente você vai dar aquele salto quântico. Você vai ter um ganho muito maior no longo prazo. Você pode ter até a impressão que você está perdendo agora no curto prazo, mas lá na frente você vai ter um ganho muito maior. Olhe para a sua rotina, se você está com uma rotina muito corrida, se você está tendo tempo para si e se você também está usando esse tempo para si de uma forma inteligente. O tempo para si não é apenas, né? Não é apenas, porque você pode fazer isso, mas não é apenas ficar assistindo Netflix, por exemplo. Você pode fazer isso, sim. Mas muita gente, às vezes, no tempo que tem para si, vai lá se embebedar numa Netflix da vida. E eu falo isso por experiência própria. Olha, quando eu não estou legal, tipo, quando eu quero esquecer de um problema, eu vou muito para Netflix. Mas olha, posso te dizer que já faz um bom tempo que eu não fico ali imersa. Quando eu arrumo uma série ali para assistir, quando eu fico muito na Netflix, eu posso observar que é porque eu estou fugindo de algo que eu tenho que decidir, fugindo de alguma coisa que eu tenho que tomar uma decisão. E aí a gente vai lá e mergulha naquele universo ali de coisas fictícias para deixar o nosso próprio desafio, né, de lado e postergar, não resolver. Observe isso em você. Tá? Esse tempo para si não é somente aquela coisa, olha, vou ficar aqui na Netflix, então é um tempo para mim, ó, tô aqui no sofá, tempo para mim. Ou então, né, às vezes a gente tem alguns outros tipos de comportamentos, padrões, né? Eu vou para tal lugar, isso aqui é o tempo para mim. Esse tempo para si que eu falo é um tempo de reflexão mesmo, tempo de cuidado do teu ser, de cuidar da tua energia. Então a energia tá baixa, vai tomar um banho de ervas, fazer um escalda-pés, vai se observar, pega um caderninho, vai lá anotar, anota tuas metas, seus objetivos e aí vê tudo que está por trás daquela meta e objetivo, o que está impactando você de não alcançar essa meta, esse objetivo. Porque quando temos uma meta e um objetivo que não é alcançado, é porque tem ali crenças, é porque tem padrões, é porque tem algum bloqueio, tem sabotador ali atrás daquilo. Então é preciso muita observação, observar-se o tempo todo, ter esse tempo de pensar. Lembre-se que pensar é uma atividade que é sim difícil, mas é como eu disse lá no começo, a recompensa que vem é muito maior. Separe o tempo para si, coloca aí na sua rotina mesmo, na sua agenda, ó, TPS, tempo para si. Esse é o tempo para você, é o tempo de reflexão, é o tempo de cuidar do seu ser, porque aí sim você vai ter um grande salto quântico, você vai ter um ganho muito grande lá na frente.
Deixa aqui pra mim se isso fez sentido pra você, deixa aí um joinha se fez sentido pra eu saber. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e eu te vejo no próximo vídeo.